Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática da semana. Para quem não assistiu a aula de ontem, eu sou o professor Márcio Jean. Estarei com vocês agora todas as segundas e terça-feira aqui trabalhando com os conteúdos de matemática do sexto ano. Eu sou professor das escolas João Paulo I e também da Fundação Nossa Senhora da Paz. Então será um prazer daqui para frente estar com vocês, tá certo? E para quem acompanhou a nossa aula de ontem, a gente está lançando desafios semanais para que você possa responder. Se você vir para cá para o quadro, olha só, o nosso desafio dessa semana é esse aqui. Você tem que escolher 3 desses números aqui e colocar aqui dentro desse quadro, de forma que o resultado dê o número 30. E você só pode utilizar esses números: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. O desafio está lançado. Você, quando encontrar a resposta, você vai entrar em contato com o telefone que está aqui na tela, 9525-9502, e diga o nome da sua escola, diga o seu nome, a sua turma, e envie a resposta para a gente. Se você for um dos acertadores, na próxima aula da TV vai aparecer o seu nome com a sua escola e a gente vai estar muito feliz pela sua participação, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com a continuidade dos critérios de divisibilidade. Ontem nós trabalhamos com a divisibilidade por 2, 3, 4, 5 e 6. Hoje a gente vai trabalhar com a divisibilidade por 8, tá certo? 9, 10, 100 e 1000. A gente vai passar para vocês um vídeo e na sequência a gente volta com o exercício, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda parte dos critérios de divisibilidade. Hoje por 8, 9, 10, 100 e 1000. Bora começar aqui pela divisibilidade por 8. Vamos relembrar, né, o que é divisibilidade mais uma vez. Para o número ser divisível por 8, no caso aqui por 8, tem que ser dividido por 8 e no resto tem que sobrar 0, no caso, né? A regra é essa. Como tem números grandes, fica difícil a gente fazer o cálculo do número inteiro por 8, né? Então a gente vai criar critérios para facilitar a comprovação da divisão, se é divisível ou não, tá certo? Então, se temos os números grandes assim, ó, basta a gente observar os 3 últimos algarismos para saber se ele é divisível ou não por 8. Olha só, o número 3.456, eu pego somente os 3 últimos para saber se ele é divisível ou não por 8, no caso 456. Se o 456 for divisível por 8 e der resto 0, então todo número 3.456 é divisível por 8. Nesse caso, 456, ao ser dividido por 8, ele vai dar o resto 0. Então, o 3.456 é divisível por 8. Também é divisível por 8 aqueles números que terminam em 000, 30, né? Lá na divisibilidade por 4, se terminar em 00, é divisível por 4. E para ser divisível por 8, pode terminar também em 3 zeros. 000. Não precisa nem fazer a conta. Você se vê que tem 3 zeros no final, é divisível por 8. Aqui no caso 951, ele não é divisível por 8, porque se eu pegar aqui os 3 últimos números, que no caso é o próprio 951, e se eu dividir por 8, que no caso o resto não vai ser 0, então ele não é divisível por 8, tá certo? Nesse caso aqui, o resto não é 0. O 951, ao ser dividido por 8, ele vai dar resto 7. Se fosse 952, seria divisível por 8. Então, para ser divisível por 8, a gente deve observar os 3 últimos números, pegar e dividir, né? No caso, esses 3 últimos números, ao ser dividido por 8, tem que dar resto 0. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Quais dos números abaixo não é divisível por 8? Quais que não é divisível por 8, né? Aqui no caso tem 4 alternativas. 3 alternativas são divisíveis por 8 e uma delas não é divisível por 8. Então, como são números grandes, nós não vamos pegar todo o número e dividir por 8. Basta usar o critério de divisibilidade. Eu pego somente os 3 últimos dígitos de cada número para ver se é divisível por 8. Na primeira alternativa, eu só vou pegar o 0,16, ó. 0,16 é divisível por 8? Sim, né? Porque se eu pegar 16 e dividir por 8, vai dar 2.
e o resto 0. Então, todo esse número aqui, ó, é divisível por 8, tá certo? Aqui o número 30.152.016 é divisível por 8, pois pegando os 3 últimos, deu o resto 0. Já na outra alternativa, ó, eu pego só os 3 últimos, o 0, 24, né? Que no caso é pegar o 24 e dividir por 8, né? Que vai dar 3 e sobra 0. Logo, esse número aqui, esse número completamente, ele é divisível por 8. Esse outro número aqui, ó, a gente pega só os 3 últimos, né? A gente já dá para perceber aqui que termina em 000, e a gente já viu que se terminar em 3 zeros, ele de cara já é divisível por 8. Então, todo esse número também é divisível por 8. Na última alternativa, 011, terminou em 011 aqui, ó. Se eu pegar 11 e dividir por 8, será que vai dar resto 0? Não, né? Porque 11 dividido por 8 dá 1 e sobra 3. Então, como sobrou o resto 3, todo esse número não é divisível por 8. Não é divisível por 8. Então, essa aqui seria a resposta. Qual dos números abaixo não é divisível por 8? Somente a última alternativa. Então, vocês viram que não precisa pegar todo o número e dividir por 8 para ver se ele é divisível por 8. Basta pegar os 3 últimos ou ver se ele termina em 000. Tá certo? Sendo assim, é muito mais fácil para a gente calcular e verificar se o número é divisível. Então, esse é o critério de divisibilidade por 8. Ele é parecido com o critério da divisibilidade por 4, né? Porém, por 4 a gente olhava só os 2 últimos algarismos, já que a gente olha os 3 últimos algarismos. Bem, vamos ver a divisibilidade por 9. Vamos ver como é o critério. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos, a soma dos dígitos, tem que ser o número divisível por 9. O 81, por exemplo, se eu somar 8 com 1, vai dar 9, né? E 9 é divisível por 9, logo o 81 também é divisível por 9, tá certo? Olha só esse outro número aqui, ó, 84.258. Soma tudo. Eu não vou fazer a divisão para ver se ele é divisível. Basta somar para ver se é divisível. É muito mais fácil, muito mais prático, né? Parece a regra do 3, né? Pois só aqui no caso é para ser divisível por 9 no caso. Somando 8 mais 4 mais 2 mais 5 mais 8 vai dar 27. E 27 é um múltiplo de 9, porque se eu pegar 27 e dividir por 9 vai dar 3 e sobra 0. Logo, se 27 é divisível por 9, é porque 84.258 também é divisível por 9. Então, para dividir por 9, saber se o número é divisível por 9, em que o resto é 0, basta somar os dígitos, somar os algarismos. Se o resultado for o número divisível por 9, é porque o número todo também é divisível por 9. Vamos então para um exemplo. Qual dos números abaixo é divisível por 9? O que a gente vai fazer para saber se o número é divisível por 9? O 114 é divisível por 9? Vamos somar, né, os algarismos. Né? A gente vai dividir ou só somar os algarismos? A ideia é utilizar o critério. O critério diz que a gente deve somar os dígitos, os algarismos. 1 mais 1 mais 4. 1 mais 1 mais 4, ó, no caso vai dar 6. Dará 6. E 6 a gente sabe que não dá para dividir por 9, até porque é menor do que 9, né? Ou seja, 114 também não é divisível por 9. Vamos fazer o 115 agora. Quanto que é 1 mais 1 mais 5? 1 mais 1 mais 5 vai dar 7. E 7 também não é divisível por 9, porque é menor no caso. Vamos pegar o 116. 1 mais 1 mais 6 vai dar 8, obviamente. Também é menor, logo ele não é divisível por 9. Restando, portanto, o 117, que obviamente, se a gente somar 1 mais 1 mais 7, vai dar, no caso, 9, né? E se 9 é divisível por 9, 9 dividido por 9 vai dar 1 e sobra 0, é porque o 117 também é divisível por 9. Então, a resposta aqui no caso é
Qual dos números abaixo é divisível por 9? É o 117. Esse critério, mais uma vez, repito, é muito parecido com a regra da divisibilidade por 3, né? Que lá a gente também soma os dígitos e verificava se o número era divisível por 3. Aqui no caso, a gente faz para saber se é divisível por 9. Que nem o 4, a regra do 4 é parecida com a regra do 8, a regra do 3 também é parecida com a regra do 9. Tá certo? Agora vamos ao critério de divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Aqui foi agrupado os três juntos porque eles têm os critérios parecidos, tá certo? O critério de divisibilidade por 10, basta que o último algarismo seja 0. Se o último algarismo for um 0, pronto, já está decidido, já está definido. É porque o número completo também é divisível por 10. Nesse exemplo, nós temos 45.790. Como ele termina em 0, todo esse número é divisível por 10. Então, se pegar e dividir todo esse número por 10, também vai dar um resto 0. Já a divisibilidade por 100, vai ser necessário que tenhamos no final 2 algarismos 0, tá certo? Se os dois for 0, pronto, já está definido. É porque o número inteiro também é divisível por 100. Então, o algarismo das unidades, das dezenas, tem que ser 0. 15.300, né, nesse exemplo, é divisível por 100, porque terminam em 2 algarismos 0, tá certo? Por último, para ser divisível por 1000, obviamente, seguindo aqui a ideia da lógica, como os outros dois, é porque tem que ter 3 algarismos zeros para ser dividido por 1000, tá certo? Unidade, dezena e centena tem que ser tudo igual a 0, tá certo? Então, 14.000 é divisível por 1000 porque termina em 3 algarismos 0, em 3 zeros. E o resto da divisibilidade da divisão por 14.000 por 1000 vai dar 0 no resto. Vamos a mais um exemplo. Qual dos números abaixo não é divisível por 100? Critério de divisibilidade por 100. 100, ele é composto por 2 zeros, né? Então, para ser divisível por 100, o número tem que terminar, os dois últimos dígitos tem que terminar em 00. Então, 7.800 é divisível por 100, porque termina em 00, em 2 zeros. O 7.890 termina só com 0, só com 1. Então, esse número aqui não é divisível por 100. Ele é divisível por 10, mas por 100 não. Porque ele termina só com 0. Teria que ter terminado com 2. Então, esse aqui, ele não é divisível por 10. Ao ser dividido por 10, ao ser dividido por 100, ele vai sobrar um resto dividindo de 0. E o 100 é divisível por 100? Óbvio, né? Claro, isso aqui é mais fácil. 100 dividido para 100 vai dar 1, né? 1 vezes 100, 100, sobra resto 0. E se observar, ele termina com 2 zeros no final aqui. Então, ele é divisível por 100. Olhando aqui o último número, 652.100 é divisível por 100? Claro, né? Óbvio. Porque termina em 2 zeros no final. Terminando com 2 zeros no final, ele é divisível por 100. Então, aqui hoje nós tratamos os critérios de divisibilidade por 8, por 9, por 10, por 100 e também por 1000. A gente não falou do critério de divisibilidade por 7 porque ele é um cálculo bem mais complexo, como alguns professores falaram, né? Como o cálculo é bem mais complexo, é melhor fazer logo a divisão, tá certo? Então, os mais comuns são os critérios de divisibilidade por 8, aqui no caso dessa aula, 9, 10, 100 e por 1000. Fora aqueles que a gente já viu na aula anterior, né? Por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, tá certo?
8, a gente vê os 3 últimos dígitos, o 9 são os algarismos, o 10 termina por 10, por 100, por 1000, a gente olha os últimos algarismos, né? Por 10, se tiver um 0 no final, divisível, se tiver 2, dá por 100, se tiver por 3, dá por 1000. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para a parte dos nossos exercícios. Muito bem, viu como é fácil esses outros números? A gente já deu para perceber que o 8 é parecido com a divisibilidade do 4, o critério do 9 é parecido com a divisibilidade por 3, e o 10, o 100 e o 1000, basta que os números terminem com o 0, com 2 zeros ou com 3 zeros, respectivamente. Então, nesse momento, a gente já vai para o nosso exercício, tá bom? São 5 questões, tudo muito rápido. Você já deve ter pegado o PDF dessa atividade, ter anotado no seu caderno, para que agora você possa corrigir junto com a gente e quando terminar, você envia a sua resposta para o Mob Família, tudo bem? Vamos lá, então. Nossa primeira questão de hoje diz assim: observe o número 1440. Por quais números abaixo ele é divisível? Vamos fazer um teste? Aqui ele está perguntando se é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e pelo 10. Tá certo? O número 1440. 1440. O 1440 é divisível por 2? Diga aí, é ou não é divisível por 2? Bem, se ele termina em 0, ele é um número par, logo sim, ele é divisível por 2. Ele seria divisível por 3? Vamos somar para saber se é. 1 mais 4 é 5, 5 mais 4 é 9, 9 mais 0 é 9. 9 é divisível por 3? Sim, então o 1440 também é divisível por 3. Na sequência, o 1440 é divisível pelo 4? Para ser divisível pelo 4, basta que a gente olhe os dois últimos algarismos. Aqui é o 40. 40 é divisível por 4? Sim, logo 1440 também é divisível por 4. 1440 é divisível por 5? Aí você vai lembrar da regra da divisibilidade por 5, né? Qualquer número que terminar em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, sim, a resposta aqui é sim mais uma vez. O 1440 é divisível por 6? Aí você vai lembrar da regra. Bem, se ele é divisível por 2 e também é divisível por 3, automaticamente ele também será divisível pelo 6. Por fim, o 1440 é divisível por 10? Bem, para ser divisível por 10, basta que termine em um 0 pelo menos, né? Pelo menos em um 0, para que ele seja divisível por 0, por 10. Então, a resposta é sim para todas as letras. O 1440 é divisível simultaneamente pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6 e também pelo 10. Pelo 10. Então você pode colocar aí no seu exercício sim para todas as letras. Vamos agora para a nossa segunda questão. O diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. A pergunta é, 12.756 é divisível por 2? Sim, porque é par. É divisível por 3? Bora somar, né? 1 mais 2 é 3, 3 mais 7 é 10, 10 mais 5 é 15, 15 mais 6 é 21. 21 dá para dividir por 3, então 12.756 também dá. É divisível por 4? Você olha os dois últimos, 56. Sim, 56 dá para dividir por 4, então coloca assim. É divisível por 5? Não, né? Porque teria que terminar em 0 ou em 5, então não é. É divisível por 6? Já que é divisível por 2 e por 3, automaticamente também será por 6. É divisível por 8? Você, no caso, vai pegar os três últimos, 756, e saber se é divisível ou não pelo 8. No caso aqui, não é. Não é divisível, no caso que o resto seja 0. É divisível por 9? Você teria que somar todos eles. 1 mais 2 é 3, deu 21, não foi? Agora a gente somou, deu 21. 3, 10, deu 21. 21 é divisível por 9? Não é. 21 não faz parte da tabuada do 9. Esse número é divisível por 10? Não, porque não termina em um 0. É divisível por 100? Não, porque não termina em 2 zeros. É divisível por 1000? Não, porque não termina em 3 zeros. Está aí a nossa resposta da segunda questão. Anotem, por favor.
praticamente a primeira coluna tudo é sim e a segunda coluna tudo é não, com exceção da letra D, em que o 5 a resposta é não. Muito bem, vamos agora então para a nossa terceira questão de hoje. Observe este número, 5, é um número tipo assim, 5N01, é como se fosse o número 5.000 e alguma coisa 1. Só que no lugar desse N, o número ficou escondido e colocou o número N. Aí vamos lá, agora responda na letra A. Se você colocar 0 no lugar de N, o número será divisível por 9? Para ser divisível por 9, eu somo tudo para ver se é divisível, né? Se eu colocar um 0 bem aqui no lugar do N, vai ficar 0 mais 0 que dá 0. 0 mais 5 é 5, 5 mais 1 é 6. 6 é divisível por 9? Com certeza não, até porque 9 não dá para dividir por 6, tá certo? Aliás, o 6 é menor do que 9, então não tem como dividir, tá certo? Nesse momento, dentro do conjunto dos números naturais, não. Então a resposta é não. Na letra B, qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar de N para que ele seja um número divisível por 9? Aí a gente lembra do critério. A soma de todos os algarismos tem que gerar um número divisível por 9. Se aqui já tem 1 mais 5 que dá 6, falta quanto para o próximo número ser divisível por 9? Do 6 para frente, o próximo número que é divisível por 9 é o próprio 9. Então aqui no lugar do N eu poderia colocar 6 mais quanto para poder dar 9? 6 mais 7, 8, 9. 6 mais 3. Então no lugar do N, se eu colocasse um 3, aí ia ficar 5 mais 3, 8, 8 mais 1, 9, que seria divisível por 9. Então no lugar do N eu colocaria o número 3. Colocaria o número 3. Tudo bem? Então, na letra A, a resposta é não, e na letra B, a resposta é 3. Vamos agora para a nossa penúltima questão. Observe o número 40302, e aqui o número no final, eles esconderam o número e colocaram a letra N. Letra A, colocando o 0 no lugar de N, se eu colocar um 0 bem aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um 0 bem aqui. Se eu colocar um 0 bem aqui, esse número será divisível por 3. Olha só. Se eu colocar um 0. Se eu colocar um 0, então basta somar sempre 4 com 3 com 0, né? 4 com 3 com 2. 4 mais 3 dá 7, 7 com 2 dá 9. Porque aqui todos os outros seriam 0. E 9 é divisível por 3. Então a resposta seria sim, é divisível por 3 sim. Esse número seria divisível por 4. Se eu colocar um 0 bem aqui, então os dois últimos vai dar 20. E 20 é divisível por 4. Então a resposta é sim. Seria divisível por 5? Se eu colocar um 0 no lugar do N, termina em 0. E para ser divisível por 5, basta que termine em 0 ou em 5. Então a resposta é sim. Seria divisível por 8? Aqui tem um 0 e no lugar do N eu colocaria um 0, então ficaria o número 20. 20 faz parte da tabuada do 8? Não, né? 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 3 já dá 24, então a resposta é não. Se eu colocasse um 0 aqui, geraria o número divisível por 9? Só somar os outros, né, que não são 0. 4 mais 3, 7, 7 com 2, 9. Então a resposta é sim. Se no lugar do N eu colocar um 0, seria divisível por 10? Sim, porque termina em 0. Então, se você observar, deu sim para tudinho, só não para o 8. Não seria divisível pelo 8. Aí aqui na letra B ele vai e pergunta: qual é o menor algarismo que deve substituir o N para que o número seja divisível por 8? Qual número eu devo colocar bem aqui no lugar do N para que ele seja divisível por 8? Como eu acabei de falar para vocês, a tabuada do 8 é 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24. Então, se aqui tem 0, 2, então seria o número 20 e aqui no lugar do N eu poderia colocar o número 4 para poder gerar um número divisível por 8. 0,24, tá certo? Vamos então para a nossa última questão. Olha só. Usando apenas os algarismos, os números, o 3 e o 0, escreva 8 números de 4 algarismos e entre eles identifique aqui letra A, letra B e letra C. Tá certo? Então, eu preciso escrever 8 números. Todos eles só pode aparecer ou 3 ou 0. Pode ser repetido ou não. Tá certo? De forma que ele gere 4 algarismos. Portanto, eu não posso começar com 0, porque se eu começar com 0, ele não vai formar um algarismo. Então, eu sempre devo começar pelo 3 para poder o 0 que vier na frente
formar os algarismos. Então, eu tenho que formar 8 números, todos eles devem conter tanto os números 3 quanto o número 0. Bora começar pelo primeiro? Olha só o primeiro. 3.000, faz sentido, ó, um 3 e 3 0. 3.000 é um número de 4 dígitos, de 4 algarismos, e eu utilizo 3 e 0. Aqui eu coloquei só um 3. Se eu colocar 2, 3, como é que vai ficar? Ó? 2, 3 no começo, depois eu intercalo, ó, um 3 no começo, depois um 3 no meio, e por fim eu coloco o 3 lá no final. Olha só. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que aqui eu utilizei 2, 3 e 2, 0, aqui eu utilizei 2, 3 e 2, 0, e aqui eu também utilizei 2, 3 e 2, 0. Só que como o nosso sistema é posicional, mudando de posição, altera o valor do número, não é verdade? Então, coloquei aqui com o 3, com 2, 3 aqui, aqui e aqui. E aqui do outro lado eu vou continuar agora colocando 3 algarismos 3, olha só. Coloquei 3 algarismos 3, agora eu vou mudar a posição com 0, ó. Dá para mudar mais uma vez com outra posição. E por fim, eu posso colocar qual número? Só o 000? Não, eu posso colocar só o 333? Posso, vamos colocar aqui, tá certo? Pronto. Esses são 8 números que a gente conseguiu formar de 4 algarismos com os algarismos 3 e 0. Letra A. Identifique os que são divisíveis por 4. Para ser divisível por 4 tem que terminar em 00 ou os dois últimos tem que gerar um número dividido por 4. Então só pode ser os números 3.000 e 3.300, porque termina em 00. Tanto o 3.000 quanto o 3.300. Letra B, os que são divisíveis por 8. Para ser divisível por 8, se eu somar os 3 últimos algarismos, como termina em 3, os que terminam em 3 aqui, não vai dar, né? Então, no caso, teria que terminar com 3 zeros, não era não? Ficando, portanto, somente o 3.000. Se terminar em 3 0, é divisível por 8. E os que são divisíveis por 1.000, os que terminarem em 3 zeros mais uma vez, que dá esse 3.000 aqui mais uma vez. Então, essa é a nossa resposta da quinta questão, tá bom? Encerrando a nossa aula, não esqueça do desafio. Estamos encerrando aqui nessa terça-feira. Hoje é o último dia, vocês só têm até hoje à noite para enviar a resposta do desafio. 9525-9502, dizendo quais são os 3 números que o seu somar resulta em um número 30. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu retornarei agora só segunda-feira da semana que vem. Foi muito bom estar com vocês nessa primeira semana. Quer dizer que será um prazer estar aqui com vocês, com a galerinha do 6º ano. Tchau, tchau e até semana que vem.